Boa tarde a todos, boa noite em alguns lugares também. É com privilégio que mais uma vez eu falo ao coração de cada um de vocês, trazendo algo da parte de Deus que nos ajude no nosso caminho para a vitória, ao caminho da nossa vitória, minha, sua, dos nossos amados, nossos familiares também. E o texto que eu gostaria de hoje ver e estudar com vocês é o Salmo 90, ou seja, uma oração de Moisés fazendo desabafos com Deus, expondo suas aflições, clamando, mas sobretudo reconhecendo a soberania de Deus. E é assim que eu e você devemos orar, ou seja, com sinceridade em relação ao que estamos sentindo, porém com temor e reconhecimento de que esse Deus é grandioso, esse Deus é ímpar, esse Deus ele é único, ele é todo-poderoso. Ou seja, as palavras de Moisés eram justamente em função de ver os anos se passarem e as realizações ainda que faltavam se cumprir, ou seja, as promessas que faltavam ainda ser cumpridas na sua vida. Eu muitas vezes entrava em igrejas e pessoas antes ou depois do culto traziam palavras proféticas sobre a minha vida. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu ouvia e não recebia no meu coração, e hoje eu entendo que muitas delas eu perdi em função disso, ou seja, de não reter no meu coração. Ainda que a palavra de Deus ela me ensine a ouvir de tudo e reter daquilo que faz bem, nós fazemos totalmente diferente. Nós desprezamos aquilo que nos faz bem e ficamos com aquilo que nos impede de prosseguirmos em paz, impede de prosseguirmos em esperança, crendo naquilo que Deus ele prometeu para cada um de nós. E a caminhada por tantos anos, ou seja, pelo deserto, acumulada pelas lutas, fez o grande líder pedir a Deus que compensasse-o pelos anos de provações. Eu tento imaginar que a minha vida e a sua vida diariamente são essas. Deus me dá uma segunda chance. Deus me dá uma segunda oportunidade, né? E Deus ele é misericordioso e a palavra que ele traz do céu sobre as nossas vidas era de que o perdão não seria uma vez única, seria 70 vezes 7, ou seja, um perdão que é infinito. E quando Moisés se dirige a ele, Moisés sabia desse coração. E é isso próprio do ser humano, ou seja, do ser humano que é homem natural, do ser humano que vive no dia a dia as lutas, as aflições. Tanto é que o rei Ezequias, quando o profeta trouxe o recado de Deus sobre a sua morte, ele de imediato, ele volta-se ao lugar reservado, ou seja, porque naquele momento era somente ele e Deus. Porque muitas situações da sua vida é só Deus para resolver. Não vai ser A, não vai ser B, não vai ser C, não vai ser o pastor, o apóstolo, o bispo, não vai ser homem nenhum, mas pura e simplesmente Deus, porque Ele é aquele quem tudo ouve, Ele é aquele quem tudo vê, Ele é aquele quem tudo sente. E saiba, nesta tarde para a noite, Ele está junto com você, sentindo das suas aflições, sentindo os teus desejos, sentindo daquilo que muitas vezes poderiam causar traumas sobre a tua vida e deixar isso sobre a sua família. E por isso, Ezequias ele se volta para um lugar isolado, para um lugar afastado. Ele ora a Deus e ele clama e expõe a Deus todas as coisas boas que ele fez. Ele coloca a Deus os anos de dedicações,
ele coloca a Deus das ofertas, ele coloca a Deus das esmolas, dos dízimos, ou seja, de tudo aquilo que ele promoveu para o reino de Deus. Eu sei que na hora de desespero, nós não pensamos em clamar a Deus, mas procuramos o homem de imediato. Mas a palavra de Deus nos instrui a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ezequias, ele busca a Deus e você sabe o que acontece. Ou seja, Deus ouve a oração de Ezequias e ele fala ao profeta que lhe concede aquilo que ele havia pedido e determina ao profeta: volta lá. Porque quando Deus ele quer agir na sua vida, independente da palavra que lhe fora trazida, Deus ele muda em amor e em favor de você. Teve uma palavra contrária sobre a tua vida? Deus ele vai mudar. Teve uma palavra que entrou no seu coração e trouxe algo de morte? Deus ele vai mudar. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, a palavra que você não pode carregar, a palavra que você não pode conduzir, lança essa palavra sobre Deus. Arranca esse jugo, arranca essa situação que lhe é contrária e entrega ao Senhor Jesus, porque Ele sim pode resolver e te colocar num lugar tranquilo, num lugar de calmaria. Ainda que lutas agem, ainda que ventos se levantem, ainda que a chuva desabe sobre o local, nunca se esqueça que existe um Cristo que Ele está no barco andando juntamente com você. O profeta volta, fala a Ezequias e Deus lhe garante mais 15 anos. Deus lhe garante a esperança, Deus lhe devolve a certeza de realizar nele e por ele no amanhã. E Deus ele está trazendo isso para você. Eu gostaria de relatar alguns pontos desta oração de Moisés, onde Deus está dizendo que a esperança dos nossos anos está nele. Não está em ninguém mais, está pura e simplesmente nele. Então, se alguém vier a você e dizer que a tua esperança está em igreja A, igreja B ou igreja C, isso é mentira. A tua esperança, ela está única e exclusivamente firmada em Deus, ou deveria sim estar firmada em Deus. Provérbios vai dizer: é bom o homem ter esperança e esperar com paciência a salvação que vem desse Deus. E para constar que Moisés estava lançando sua fé, esperando só em Deus, ele começa dizendo no verso 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Vamos destacar a palavra refúgio, ou seja, é onde nos escondemos durante os anos de nossa vida, nos momentos de angústia que a vida nos prepara. Jacó, ele se refugia com Labão, ou seja, como escravo será durante 21 anos. José em um cárcere para sempre. Ou seja, até mesmo José, ainda que não fosse para sempre, mas o coração dele estava firmado em algo maior, que era Deus. Jacó da mesma maneira. Elias em uma caverna até morrer. Nós conhecemos a história e sabemos que não fora desta maneira. Jesus e Maria, com José no Egito, sem retorno para Jerusalém, nós não estaríamos hoje aqui falando do amor desse Deus, o amor desse Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Até mesmo Saulo, aquele que perseguia os cristãos na casa de Simão, cego totalmente, volúvel aos cristãos, entre outros, eu e você. Quantas situações nos conduz a estarmos em lugar de refúgio, ou seja,
aonde o nosso refúgio muitas vezes não é o lugar que de repente eu e você gostaríamos que fosse. E nem o que realmente poderíamos escolher, pois hoje eu e você somos aqueles que, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, vamos onde Ele nos conduzir, ou seja, o Evangelho de João, ele vai nos dizer, vai nos mostrar um diálogo de Jesus com Pedro. Ele vai dizer, Pedro, vão haver dias que você será conduzido por pessoas e te levarão aonde você não queira ir. Ou seja, mas esse Deus, ele vai nos conduzir justamente porque para caminhos bons, para caminhos prósperos, para caminhos de vitória, e onde ele nos levar é na certeza de que ele nos guardará e nos prosperará em todos os sentidos, fazendo-nos sair no momento proposto e certo para sermos como Jacó, ou seja, ter o nosso nome trocado para Israel, ser pai de tribos, ter para dar e não tomar emprestado, como José para reinar e ser supridor da necessidade do mundo e sustentador de famílias, como Elias para ainda ungir reis, para ainda ungir profetas, pois ainda muito o Senhor tem a fazer através de você, como José e Maria, zelar pela palavra de Deus, mantê-la viva, pulsando para testemunho, ou para testemunharmos desse Jesus que vive hoje e para sempre e domina sobre tudo, sobre o cosmos, pois ele voltou para Jerusalém e lá ressuscitou dos mortos para subir aos céus para estar com o Pai, e saiba, e para que eu e você estivéssemos num determinado dia proposto ali ao encontro dele, reconhecendo que ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Como Saulo agora, o maior apóstolo do Novo Testamento, para dar continuidade aos livros de Atos dos Apóstolos, escrevendo com as nossas próprias vidas os capítulos 29, 30 e etc., esperando os sinais, os prodígios, as maravilhas, pelo poder que há no nome de Jesus. Como eu e você, nós devemos trazer à memória o que já fez você impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para o reino. Quantas situações não poderiam lhe impedir, porque a intrepidez e a autoridade estava dentro do seu coração. E nós vamos continuar, ou pelo menos muitos de nós, vamos continuar nos surpreendendo por ter feito tanta coisa que não nos lembramos, mas enfim, outros também vão se surpreender com tantas coisas que nunca fizeram. Que eu e você sejamos essas pessoas que trazem a memória sempre das coisas que nos conduz a este caminho de vitória. Mas um outro ponto, nós devemos ver que Moisés está reconhecendo que Deus é soberano de geração em geração. No verso 4 ele vai dizer, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. E assim podemos orar de forma realista, mas nos lembrando que Deus faz como lhe agrada, pois Ele é quem tem o poder nas mãos. Notamos, porém, que as palavras de Moisés nos conduz, nos leva a sentir um certo lamento em função de os anos se passaram tão depressa e ainda temos que ver tantas bênçãos distantes. Nós passamos depressa por essa terra. O verso 5 ao 10, nós vemos Moisés fazendo uma análise sobre a passagem do ser humano sobre a terra e chega a dizer que os nossos dias são 70 ou 80 anos e o que passar disso é canseira
E tudo isso Moisés ele dizia em oração para tocar o coração de Deus, no sentido das bênçãos se apressarem. No verso 13 ele diz: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Nessa intimidade de Moisés com Deus em oração, ele faz com todo cuidado uma reivindicação dizendo: volta-te. Até quando? Muitas vezes nós vivemos situações das quais Deus ele nos traz algo que está nos livrando, que está nos tirando. E muitas vezes o tempo vai passando e você vai traduzindo aquilo no seu coração e até mesmo se questionando: puxa vida, será que aquilo era vontade de Deus? Aquilo era o que Deus tinha preparado para a minha vida? E assim também, e muitas vezes nos faz questionar Deus. Moisés o fez e Deus, ele se calou durante um determinado tempo. Ou seja, eu tento imaginar quanto tempo levou depois que Moisés ora a Deus, para Deus ele responder algo para Moisés. Assim como eu e você, quantas vezes nós oramos e não ouvimos Deus de imediato respondendo? Ele diz que fará, diz que nos livrará, e o tempo ele vai cuidar do nosso coração, ele vai agir no nosso coração, fazendo alguns desistir, fazendo outros continuar. Mas essa esperança, Deus ele nos ensina que ela tem que permanecer viva no nosso coração, porque Ele tem o melhor tempo para tudo e para todos, ou seja, Ele sabe e quando fará e quando isso acontecerá na sua vida. De repente, você ainda não está preparado para receber, ou de repente você pode não estar emocionalmente bem para receber essa situação. Por isso eu gostaria de mencionar também que muitas vezes nas nossas vidas aparecem Jonas em nosso barco. Ou seja, mas hoje o Senhor diz que a sua luta, ela não é sua. A rebeldia não é sua, o não aceitar a vontade do Pai não é sua, e sim destes. Ou seja, e vocês se recordam o que fizeram naquele barco? Então peça discernimento a Deus, encontre, coloque-o na prancha e um abraço, ou seja, deixa que ele venha ter com o Leviatã e depois com Deus. Você não tem mais tempo aonde somente e cabe você e o tempo de Deus, por isso ande somente com aqueles que realmente quer andar e entende o agir de Deus e principalmente ser obediente a esse Deus. Dos sonhos projetados nesses anos, com certeza alguns se cumpriram, mas nem todos. Ou seja, tomemos como base nas palavras de Moisés para dizermos ao Senhor, também em relação aos nossos sonhos: até quando, Senhor? Os anos estão se passando, nossas forças estão indo embora. Volta-te para nós. Até quando viveremos sem nossas vitórias sonhadas? Tantas vitórias viveu o povo de Deus, assim como eu e você, mas as de hoje, pela noite, que vamos adentrar daqui a pouquinho, se tornaram passado. E no amanhã, elas se tornaram mais passado ainda, que nos leva sempre e sempre a buscar mais de Deus, sabendo que Ele é infinito em nos abençoar, Ele é Pai de amor. Será que estamos mal acostumados? Ou que daria eu ao Senhor que não me custasse? O que você tem dado ao Senhor que não tem te custado? Será que é o teu período de oração? Será que são as suas ofertas, os seus dízimos? Será que é a sua dedicação? Ou seja, a compensação que Deus tem a partir do momento que nós nos coloquemos nessa situação de dar a Ele o que nos custe.
a compensação pelos anos afligidos. O verso 15, Moisés ele suplica a Deus que os alegrasse pelos anos em que ele e seu povo sofrera no deserto. O sol escaldante, as noites frias, as caminhadas cansativas, as mortes choradas e tantas outras coisas que causaram sofrimento. O verso 15, ele vai dizer: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. O rei Ezequias, que eu mencionei acima, a própria Israel, com a promessa de retorno do cativeiro, sobre a minha vida e sobre a tua vida, no verso 16 ele vai pedir a Deus que faça aparecer a sua obra aos seus servos e que pudesse aparecer a sua glória sobre os seus filhos. Nós vamos pegar uma carona e eu convido você que me ouve nesta noite, na oração de Moisés, pela nossa fé e crermos que essas palavras estão derramadas diante de Deus para nós também, para que possamos ver a obra deste Deus em glória se movendo a nosso favor. Ande juntamente comigo. Nós andaremos segundo a palavra de Deus diz, de honra em honra, de glória em glória, de vitória em vitória. Ou ande com aquele que está próximo de você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem a palavra dos céus para a tua vida, para que nos dias de hoje, aonde essas aflições, aonde essas incertezas venham ser transformadas em esperanças, venham ser transformadas em paz, em alegria, sabendo que esse Deus olha dos céus e desce da sua majestade, estendendo uma mão poderosa para libertá-lo de todas as situações que lhe são contrárias. Deus abençoe a todos vocês. Beijo grande no coração. Próxima segunda-feira nós voltaremos para aqui continuar glorificando e exaltando ao nome desse Deus. E creia neste caminho que Deus ele tem preparado para você. A tua vitória, ela é mais que garantida, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, beijo grande no coração e fiquem na paz do Senhor.